Olá, é difícil imaginar a vida hoje sem tecnologia e celular. Estamos o tempo todo resolvendo problemas com aplicativos feitos por startups ou consumindo conteúdo informativo e audiovisual à palma da mão. No programa de hoje, vamos conhecer quem aqui do estado está criando esses serviços e produtos que chegam até nós muitas vezes ao alcance de um clique. São empreendedores potiguares da inovação, da informação e das artes. Uma turma que percebeu que os novos tempos poderiam ser de prosperidade. E quando a gente imagina startup, logo vem à mente essa imagem de uma galera jovem, descolada, numa empresa, com a cervejeira ali à disposição, sempre cheia. E apesar de não ter horário de expediente, uma happy hour pode acontecer a qualquer momento. Isso é uma caricatura, Marcos Borges, que já trabalha com isso há 7 anos, ou de fato tem alguma verdade nessa imagem que a gente criou? Otávio, tem um pouco de verdade nisso, mas também tem muito de caricatura que é criado. Então, assim, o ambiente de startup, de fato, ela é um ambiente mais descontraído, ele é um ambiente mais inovador. Você tem uma turma trabalhando num ambiente muito mais disruptivo, com muito mais inovação. Então, acaba acontecendo muito desse ambiente que a gente vê lá, costuma o pessoal falar de piscina de bolinha, né, a cervejeira, mas também tem muita entrega, tem muita cobrança, tem muita projeção do que você precisa fazer, do que o teu cliente está esperando lá na ponta. Então, assim, tem também ali muito compromisso entregado de entregas que precisam ser feitas. Como é que a gente pode diferenciar uma empresa comum de um startup? Como é que você diferenciaria, até para que haja essa compreensão mesmo do que é o termo? Porque parece assim que o termo está na moda, isso é fato, né? Mas para a gente entender o que é que faz uma empresa ser uma empresa comum e o que faz uma startup ser startup. Uma startup, basicamente, ela se caracteriza por ser um negócio de base tecnológica. Não obrigatoriamente ela tem que ser de base tecnológica, mas a grande maioria são. E um outro ponto que caracteriza muito a startup é o fato dela ter um produto que ela consegue ter uma grande escala. Então, assim, a gente consegue crescer o mercado desproporcionalmente à forma que você cresce o teu time. Se a gente for fazer uma comparação, um modelo tradicional, se você pensa um restaurante, para você expandir tua carteira de clientes, você precisa aumentar o tamanho do teu restaurante. Então, sim, o teu custo para poder você aumentar a tua receita, ele cresce tanto quanto. No modelo digital, você consegue crescer um produto, escalar ele numa velocidade muito grande, sem necessariamente aumentar teu custo na mesma proporção. E foi o que você fez. Você criou um produto e hoje você vende esse produto em larga escala. Isso. Eu já tinha tido outros negócios no modelo tradicional e nos últimos anos a gente começou a enxergar a possibilidade de criar um produto onde a gente conseguisse ter uma previsibilidade melhor de receita, que é o que todo mundo procura pro seu negócio, gerar... É o que todo mundo quer, na verdade. Exato. Eu quero até que você me explique mesmo, porque eu vou sair daqui e pensar em alguma coisa, um produto que eu possa criar e de repente vender assim, porque hoje você tem 450 clientes. Exato. É um número muito alto e a equipe, como você falou, nem acompanha esse volume todo, né? Como é que é isso, assim? De onde é que vem? Surge uma ideia? Essa pesquisa é feita durante muito tempo? Há uma imersão? Como é que de repente nasce uma ideia revolucionária como essa ou mais, assim, depois de tanta coisa já criada, ainda é possível, ainda há muitos nichos com coisas que podem ser pensadas e que não foram colocadas em prática ainda? Tem muita oportunidade, por incrível que pareça, cara. Por mais que a gente tenha muita tecnologia, já tem muita solução rodando, mas a gente ainda encontra muito problema. Se a gente for falar aqui, por exemplo, vamos imaginar o setor financeiro, você tem vários problemas. Se você for imaginar mobilidade, tem vários problemas para serem resolvidos. Tem muita tecnologia à disposição, mas tem muita dor. E aí, sempre nasce de um problema? Sempre tem que nascer de um problema. Você não pode criar um produto sem resolver dor de ninguém. Então, assim, se você imaginar uma solução para alimentação, ele resolve algum problema, seja um delivery, seja uma entrega mais rápida, seja um acompanhamento do pedido. Então, tem um problema ali que alguém está sentindo. Esse é o primeiro ponto, é você identificar um problema, como é que você consegue resolver. A partir daí, a ideia surge. E aí, você vai ter que validar, obviamente. Ideia, por si só, ela não tem muito valor. O valor da ideia está na sua aplicação, está na ação. Então, assim, pegando o nosso caso, a gente, quando identificou isso, a gente viu essa demanda de clientes que chegavam pra gente dizendo, poxa, eu tenho um problema, eu não consigo me posicionar na internet, eu não consigo vender. E aí a gente começou a identificar, cara, isso é um problema que acontece não é só com uma pessoa. E aí a gente foi para campo. Então o lance é identificar um problema e perceber se ele é coletivo. Porque não adianta também ser uma empresa só. Tem que ter várias empresas porque você quer buscar vários clientes. Exato. E esse é um ponto importante porque na hora que você identifica
O problema existe? Beleza. Ele é um problema que tem escala, é um problema que eu posso chamar que ele tem demanda de cliente, porque você não vai montar uma empresa para atender 2 clientes, você está pensando ali numa larga escala. E esse é um dos conceitos da startup, você conseguir escalar o teu produto com o maior mercado possível, porque esse produto, ele vai ter um custo de desenvolvimento. E aí como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Você precisa ter mercado suficiente para poder resolver aquele problema realmente. E essa questão dos custos, é aí que entram os tais anjos que bancam o projeto até ele de fato poder se remunerar? Existem os anjos que são investidores, que vão ali aportar algum valor em troca de um percentual do teu negócio. Mas o mais comum que existe é você começar com recurso próprio. O autofinanciamento. O autofinanciamento, que o pessoal chama de bootstrap, né? Se usa muito termos em inglês. Sim, o estrangeirismo parece, assim, fazer parte. Ele faz muita parte, porque assim, o modelo de startup, ele nasceu nos Estados Unidos. Então, assim, então muita coisa foi absorvida ali da cultura americana. Então, assim, mas basicamente é você aportar com seu recurso próprio. Mas é importante você ter isso muito bem delimitado, né? Definido o teu modelo de negócio, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai tracionar para você conseguir rentabilizar o quanto antes. Porque um ponto existe a dor no mercado? Esse é o primeiro ponto. Eu consigo resolver com uma solução tecnológica? Consigo. O mercado está disposto a pagar por isso? Esse é o ponto que muita gente falha, né? Otávio tem ele me trouxe um problema, eu apresentei para ele uma solução, mas ele não está disposto a pagar por isso. Então, assim, de nada adianta você pensar isso. Tem que estar muito alinhado a expectativa do que você entrega e de como esse cliente vai te remunerar por isso. Você falou em dor, mas no caso da sua startup especificamente, assim, era a dor da empresa, mas para o cliente representou, assim, o exercício de um grande prazer, que é viajar, porque o foco é o turismo. E aí, assim, é uma dor, mas ao mesmo tempo é a entrega de uma atividade prazerosa, de um gesto, de uma ação prazerosa. Como é que funciona particularmente a sua startup? O nosso negócio, ele é baseado, é um negócio B2B, ou seja, a gente atende outras empresas. É mais um estrangeiro. Mas só explicar, o B2B é de quem para quem? De empresa para empresa, né? De business to business. Então a gente atende empresas de turismo. E o problema que essas empresas tinham, se a gente for fazer um resgate aí ao longo dos anos, o que a gente percebe? O usuário, nós consumidores finais, cada vez mais habituados a usar tecnologia. As empresas de turismo, em contrapartida, com pouco uso de tecnologia. Então, acabava criando um distanciamento do consumidor final com a empresa. Ou seja, as empresas tinham dificuldade de se posicionar online, tinham dificuldade de vender para esse consumidor que estava cada vez mais digital. Então, a dor que a gente identificou, que era da empresa, ela acaba atingindo também para resolver um problema do consumidor final. O turista que quer visitar um local e acaba não encontrando uma empresa para poder comprar uma atividade. Então, o que a gente faz hoje, basicamente, é uma plataforma de multicanais de vendas para empresas de passeios, atividades e receptivos turísticos. Ou seja, aquele serviço que o consumidor, o turista, usa lá na cidade que ele vai visitar, ele pode ser comprado através de uma empresa que usa a nossa tecnologia. A gente facilita o caminho para esse consumidor chegar até o nosso cliente. E a vantagem da startup é que você não fica só limitado ali geograficamente onde foi criada, né? Vocês mesmos têm clientes aí no Brasil todo e até fora do país também. Exato. O grande ponto que a gente falou sobre a questão do alcance que um negócio pode gerar, por ele ser de base tecnológica, eu não preciso estar presente em cada local. Eu consigo validar, eu consigo atender, eu consigo aplicar minha solução em vários locais sem estar necessariamente lá. Hoje a gente está em 25 estados, se eu não me engano, do Brasil e mais 6 países. E a gente consegue atender e levar a solução para esse cliente da mesma forma que eu consigo atender um cliente que está aqui na nossa cidade. E a pessoa precisa entender muito de tecnologia ou tem que ter o parceiro certo? Uma pessoa mais analógica, por exemplo, ele consegue criar uma startup se tem uma boa ideia? Essa tua pergunta é legal, porque assim, eu não sou da área de tecnologia, então assim, a minha área é a área de humanas. Porém, dentro de um negócio tecnológico é interessante você ter ali 3 pilares: alguém de negócio, alguém que toca a operação e alguém que é de tecnologia. Como eu falei, uma startup é de base tecnológica, então assim, você pensar um negócio e você não vai ter alguém que é o teu mentor dentro do negócio, que vai pensar como é que a tecnologia vai ser aplicada, você vai ter muita dificuldade, você vai ter que terceirizar o teu núcleo principal da tua operação, que é a tecnologia. Então, assim, você precisa trazer para dentro do teu time um sócio ou ter um profissional. É uma banda. E o cara da tecnologia é o vocalista. Exato. Você falou bem, é uma banda. Eu tenho que ter ali o vocal, mas eu preciso ter o cara que puxa o ritmo ali na bateria, eu preciso ter o cara que dá o acorde no violão. Então, assim, um negócio, uma startup, quando a gente fala, é tecnologia. Mas hoje, para você ter ideia, a gente tem um time de 16 pessoas
E tecnologia mesmo, a gente tem 25%. A gente tem 4 pessoas que é da área de tecnologia. Legal. E se você pudesse dar uma dica do que não fazer ou do que fazer para quem está querendo empreender na área, quais seriam essas dicas? Outra, dá para evitar muito problema. E assim, é importante as pessoas entenderem o seguinte, você vai cometer erros. Isso é fato. Por exemplo, você vai pensar uma solução que você acha que vai resolver muitos problemas no mercado e ela não vai resolver. Você vai pensar que sua solução em pouco tempo vai estar fazendo você ganhar dinheiro. Isso também pode não acontecer. Geralmente não acontece. Mas assim, eu acho que o ponto que vale muito, assim, de você não errar é identificar se aquilo que você está pensando de fato é um problema real e você tem que tirar isso da sua cabeça. Eu tenho esse problema, então as pessoas também têm. Não. Pesquisa, cara, vai validar, vai ver se o mercado realmente tem, vai conversar com outras pessoas que atuam no mesmo segmento para poder identificar. Identificou? Verifica realmente que tamanho é esse mercado. E aí você vai ter que analisar, por exemplo, no nosso caso que é turismo, a gente foi pesquisar nas principais instituições. A gente foi pesquisar FEComércio, a gente foi pesquisar Ministério do Turismo. E a gente pode consultar em alguns para saber que tamanho é o mercado, quantos CNPJ tem aberto, qual é o perfil, tem concorrente, não tem. Então, assim, identificar esses pontos. E eu acho que um ponto muito importante é não achar que você vai resolver todos os problemas de um segmento. Você tem que ter muito foco. Tem que ser um problema. Tem que ser um problema. Você pode até atender mais de um problema na solução, mas um problema, ele é o principal. Tem que ter uma dor específica que você atua muito fortemente e o cliente vê valor nisso. Se o cliente vê valor nisso, ele vai pagar pela sua solução. Marco, sem estrangeirismos, vou agradecer em português mesmo. Obrigado aí pela sua participação, obrigado pelas dicas. E a gente volta no próximo bloco com mais dicas para quem quer empreender na área da economia criativa, com foco nas startups. Se você é empreendedor, isso aqui é um copo meio cheio. Mas a gente quer mais que isso. Conheça o Uniclube, o marketplace da Unimed, conectando o seu produto ou serviço a mais de 230 mil clientes e um dos maiores investimentos de mídia do estado. Com loja online, controle de estoque e envio facilitado para você vender muito mais. Acesse uniclubevendas.com.br, inscreva-se e venda! Maxaranguape, Rio Grande do Norte, Brasil. É aqui que nasce a Aquacoco, uma empresa que cultiva mais do que cocos. Cultiva tradições. Fundada no ano 2000, a Aquacoco tem o melhor terroir de coco do Brasil, uma combinação perfeita entre clima, solo e trabalho, que é resultado do cuidado e dedicação de mais de 100 colaboradores que, juntos, produzem cerca de 25 milhões de litros de água de coco por ano. Da colheita à seleção, da lavagem ao corte, toda etapa é um ritual de pureza e transformação. Nossa água de coco, sem adição de açúcares, é envasada e rotulada, pronta para levar a essência do litoral potiguar a todo o mundo. Estamos juntos nessa jornada que é viver intensamente, porque cada momento é único e o agora é tudo que temos. Aquacoco, viva o agora! A Plano Urbanismo é uma empresa genuinamente familiar. Ela nasceu há quase 25 anos. Então a Plano, ela trabalha com loteamento, casas populares, segmento Casa Verde e Amarela, trabalha com casas num público mais seleto, classe média alta. A Plano trabalha com aluguel de imóveis, imóveis por encomenda. A gente tem um portfólio bastante variado, com galpão, salas, lojas, cowork. E também temos um braço no agronegócio. Se o cliente quiser investir o sonho da casa própria, eu recomendo a Plano. A Plano entrega com qualidade, entrega com pontualidade e está lá durante o período de garantia ao lado dos seus clientes. Eu recomendo, a Plano realmente é uma boa empresa. Sabe aquela cena da criança com o braço quebrado pedindo aos coleguinhas para assinarem o gesso? Parece que ela está com os dias contados. É isso mesmo, Felipe? É isso aí. A criançada, na verdade, vai virar super-herói, né? Então, aquela questão da assinatura vai virar o super-heroísmo aí, que é assim que eles se sentem quando vai pra escolinha lá com a nova órtese dele. Explica o que é que eu tenho aqui na mão. Quem vai explicar? Herbert pode falar pra gente o que é isso aqui, afinal? Isso é o que a gente chama de órtese 3D, né? Órtese
A gente conhece o famoso, né, o famigerado gesso ortopédico, né? Mas agora a Fixit tem uma alternativa, né? Uma nova experiência para quem precisa imobilizar um membro que tivesse um novo, arqueou, torceu, enfim, com muito mais conforto, muito mais liberdade, né? Um produto que vai entregar uma eficiência tanto quanto o gesso, às vezes até mais, mas com muito mais conforto e liberdade para o paciente durante o seu tratamento. E essa ideia surgiu aqui em Natal. Aqui em Natal. Como foi, quando foi, no que é que vocês estavam pensando para poder chegar nesse produto aqui? A gente estava participando de um evento, né, de startups na época, lá em finalzinho de 2015. Nos juntamos, montamos uma equipe, ganhamos o evento com a ideia da Fixit. E aí, desde 2015 até agora, né, já 8 anos aí de estrada, a gente com esse objetivo, né, de dar adeus ao gesso. Eu sou biomédico, Felipe, fisioterapeuta, e nos juntamos aí com essa missão, né, de desengessar a saúde. Mas agora, Felipe, uma coisa é ter ideia, outra coisa é colocá-la em prática. Como é que foi esse processo? Tá, executar, realmente, a gente comenta muito, é a diferença de qualquer empresa. Até muito perguntava, mas não vão copiar vocês. Claro que a gente protegeu depois, enfim. Mas, cara, não vai copiar a execução. Então a gente se garante muito nisso daí. E aí a validação não se limitava só a Natal, né? Então nós precisávamos validar isso nacionalmente. Então, com grandes hospitais de referência, com grandes profissionais de referência. Então, Natal ficou pequeno para essa validação. Então validamos, fomos a São Paulo, que realmente é onde o mercado é maior e mais consistente, para validar o produto. Então, muita porta na cara no início. E a insistência e a resiliência da gente fez com que grandes médicos renomados falassem: poxa, isso funciona, quero começar a usar nos meus pacientes, vou indicar para outros médicos também usarem. E aí foi muito importante para darmos o primeiro passo comercial, né? Como a Herbert falou, nascemos ali em 2015, mas fizemos a primeira venda ali em 2018, né? E de lá para cá não parou. Então, no tempo que a gente está conversando, seguramente foram atendidos aí algumas dezenas de pacientes no Brasil com a solução da Fixit, né? Justamente por essa descentralização aí da gente. Eu ia perguntar exatamente da aceitação, porque todo mundo está acostumado com aquele gesso, né? O velho gesso de guerra. E aí, de repente, vocês apresentam esse produto aqui. Foi mais fácil convencer os profissionais lá de fora ou aqui em Natal, já de pronto, o pessoal aceitou bem? Se a gente olhar pela ótica do paciente, é muito fácil ele aceitar isso daí. Como o Herbert mencionou, feito de plástico, pode molhar, vai ser confortável, vai arejado na nossa cidade, né? Cidade do Sol. E existe aquela dificuldade do gesso, né? Que inclusive incomoda e cria e pode gerar uma coceira, e as pessoas ficam naquele problema de conseguir atingir, né? Onde está coçando exatamente, pela dificuldade de acesso. Pois é tão incômodo, é um problema tão consistente, que desenvolveram um produto para coçar, né, o gesso. Claro que não é o recomendado, né? Quando o médico faz a imobilização gessada, cuidado para não lesionar, porque se você lesionar a pele, aí você tá com algo abafado, vai ser outro problema vai ser gerado. Então com Fixit não, com Fixit você pode tomar banho, nadar, você pode viver, lavar a louça. A gente recebe depoimento tipo: obrigado, Fixit, hoje eu dei banho no meu filho. Você imagina, a gente não imaginou que iríamos resolver um problema de um pai. Então, é muito além da simples imobilização, é a qualidade de vida absurda que o paciente tem. E aí, então o paciente abraçou até primeiro que os profissionais. Com certeza, porque no início nós atendíamos os pacientes, né? Nós não tínhamos outros propagadores, vamos colocar dessa forma. E aí, claro, é natural que por ser um produto da saúde, que os profissionais, para aceitarem, eles exigem ciência, né, disso daí. Então foi necessário uma curva de aprendizado aí, de aplicação, de estudos de caso, de teste de resistência, para aí sim, poxa, olha aí, profissional, tenho aqui, tá tudo respaldado, tudo ok, tá com Anvisa. Aí os caras, beleza, agora eu quero. Agora faz sentido. Aí começa a testar também, vê que fez sentido, e aí vai só propaganda, ele mesmo às vezes propaga para outros profissionais. Inclusive fora do Brasil também. Fora do Brasil. Hoje já rodando bem Paraguai, Uruguai, Argentina. E estamos em fase inicial já de validação, já com um plano de saúde aceitando reembolso na Suíça. Muito bom. Herbert, você que desenvolveu aí, eu queria falar um pouquinho sobre sustentabilidade, porque quando a gente vê uma peça como essa, a gente pensa, é plástico, né? E aí, nessa dualidade, plástico e gesso, quais são as vantagens, sob o ponto de vista da sustentabilidade, desse produto? Sem dúvida, o nosso produto ele sai a léguas de distância na frente. O gesso, ele é extremamente poluente, né? Tanto terra, água e ar.
O descarte do gesso, ele tem que ser feito de uma maneira muito específica, né? Existe uma norma somente para o descarte do gesso, porque ele não pode, inclusive, ser misturado com outra coisa, senão a gente já não consegue mais reciclar, né? Se ele é enterrado, não pode ser molhado, libera diversos gases inflamáveis ou tóxicos, enfim. Além de ser um mineral extraído e finito, né? Então, diante de toda essa problemática, quando a gente passa a trabalhar com um plástico que é verde, como a gente chama aqui, né? Um plástico biodegradável. Hoje, literalmente, né, velho? Não só no sentido denotativo, mas conotativo também. O plástico que a gente utiliza, ele é obtido a partir da fermentação de alguns bagaços, de algumas plantações, tais como cana-de-açúcar, milho, beterraba, enfim. E a partir dessa fermentação, obtém-se o polímero, o biopolímero, que vai ser utilizado na fabricação das órteses, né? Após isso, o descarte, esse material, ele também é biodegradável / compostável, né? Então, nas condições apropriadas, ele se biodegrada em até 1 ano. Então, a gente tem um ciclo totalmente fechado. É um material que é obtido da natureza, a partir da natureza, e quando ele volta, quando ele é descartado, ele se biodegrada e vira adubo. E aí começa o ciclo de novo. É um ciclo de vida totalmente fechado. E como é que foi do ponto de vista de investimento? Vocês fizeram com recursos próprios no começo ou contaram com investidores? No início, recursos próprios, né? Herbert tinha umas máquinas de impressão, tem até aqui a número 1 da gente está aqui na sala. E aí, com o tempo, realmente foi necessário para crescer nacionalmente ter aporte de investidores, né? Então, ali nos 2 primeiros anos, foi só tempo e mais tempo do que dinheiro, né? E aí depois, para crescer, realmente foi necessário aportes financeiros. Você falou que o intervalo do início para a primeira venda foi de 3 anos. Aproximadamente. Foram 2 anos, porque foi final de 2015. E aí 2016 foi um ano de validação, experimentações, de reajuste de equipe, porque éramos em 5 fundadores. E aí foi saindo 1 a 1, ficaram só os 2 da saúde, Lucas Herbert e eu. E aí 2017 fizemos um lançamento, que nós atendíamos os pacientes, né? Então lançamos, vendemos algumas centenas de produtos durante o ano todo. Os parentes, amigos, conhecidos ali, passavam, tô com dor no punho, sabia o que a gente fazia. Talvez nem tivesse, mas queria lá dar essa força. Exato, e aí, mas não servia para botar dinheiro no bolso realmente, era para pagar despesas pequenas que nós tínhamos ali, na incubadora que nós ficamos aqui. E esse tempo é razoável, ou vocês acham que foi rápido? O tempo para a saúde foi rápido. Então vocês sabiam, foi rápido, foi uma surpresa então. Para a saúde foi rápido, porque, enfim, temos concorrentes aí mundialmente falando e conseguimos acompanhar a velocidade por estar num continente um pouco desprivilegiado, vamos colocar assim, de fomento à inovação e tecnologia, diferente de lá da Europa, Estados Unidos. Então conseguimos ser sinérgicos nessa velocidade de players europeus e americanos, entendeu? Então não deu nem tempo de pensar em desistir? Ou isso ocorreu em algum momento para vocês? Não. Como empreendedor, né, eu posso falar, Herbert também, ocorre. A gente botou nosso primeiro salário real em 2018. Abril de 2018, a gente colocou R$5 mil no bolso, no meu bolso e no bolso dele, né? Nem um salário exorbitante, mas foram 3 anos aí. Eu já tinha filhos, casada, então imagina a problemática que era e as dores de cabeça. Então, pensar em desistir é natural demais quando se empreende, mas tínhamos uma visão clara. Herbert mencionou, desengessar, realmente criar um legado, né? E eu falava muito pra minha mãe desde pequeno, eu não queria passar no mundo em branco, queria deixar uma marca que daqui a 100 anos, pelo menos, lembra, Felipe Herbert, que começaram assim. Vamos diminuir esse intervalo, é pra vocês terem o retorno aí que vocês estão esperando, 100 anos é demais. Agora sim, produto em mãos, e aí vocês estão nessa divulgação também do produto. Vocês encontram alguma dificuldade por serem do Nordeste, de Natal, enfim, você falou dessa dificuldade em relação ao incentivo, à ciência, e a gente sabe que de fato, infelizmente, a gente não tem uma tradição, apesar de vários cientistas, apesar de várias pesquisas de excelência serem feitas aqui, ainda hoje o Nordeste não é sinônimo de ciência, sob a perspectiva do Sul, principalmente. Isso de alguma forma é um obstáculo para vocês? Eu não sei dizer se é um obstáculo, mas a gente sente uma certa dificuldade, principalmente pela cultura aqui, né? Existe um exemplo emblemático na nossa história,
que Felipe foi visitar uma clínica, o médico não levantou nem a cabeça para olhar para o produto, não teve nem a curiosidade de pegar, de tocar no produto. Enquanto quando fomos a São Paulo, um dos grandes médicos, tipo já integrante de comitê olímpico, enfim, ficou fascinado. Quer dizer, uma resistência mais local do que lá de fora. Né? De maneira geral, no Brasil, às vezes até pelo nome da empresa, acham que é uma solução internacional, que é um produto estrangeiro. Vocês pensaram nisso na hora de batizar? Pensamos, de certa forma foi... Se é mundial, pensou, né? Ele não pensou que teria essa conotação aí de ser taxado de uma empresa estrangeira. Ou as pessoas de repente receberem melhor por acharem que vem de fora. Porque existe esse complexo, né? Existe. O brasileiro tem isso, né? E a gente acaba tendo... O brasileiro tem esse complexo com o que vem de fora, e a gente do Nordeste acaba tendo também esse complexo com o que vem do Sudeste. É a validação, como se a gente buscasse essa validação, né? Exatamente. E o curioso foi que o nosso primeiro cliente médico foi daqui. E ele adquiriu a Fixit estando vinculada a hospitais renomados lá no sudeste do país, né? Ele até pensava que a empresa possivelmente fosse sudestina, vamos colocar dessa forma, né? Agora, uma pergunta que eu nem ia fazer, mas eu vou fazer. Eu quero entender como é que a indústria do gesso vê vocês. Tem aquela frase conhecida que é assim: se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Vai ser isso que vai acontecer ou, de fato, existe uma rivalidade aí que vai ser difícil de superar? Eu não posso, até por questões de NDAs, né, de confidencialidade, não posso detalhar tanto. Mas sim, a indústria ela não vê a empresa da gente como inimiga. Ela vê realmente como a próxima etapa, o próximo passo dela. A evolução. Exatamente. Existe um cenário de declínio do uso do gesso. Isso é fato. Isso eu ouvi de um player aqui, do maior player da América Latina que distribui gesso. Ou seja, eles têm consciência disso. Consciência disso. Então eles sabem que Fixit por ser a maior, é o que mais chama a atenção deles. Então, enfim, surgem concorrentes. Né? Não é algo que só não pode ser o mesmo desenho, o mesmo processo, lá surgem concorrentes. Então, a ideia é realmente ser o conhecido, o mais conhecido, ser o maior, que hoje mantém isso daí, na verdade, para um dia ser adquirido pela empresa dessa. Até porque eu tenho certeza que se você hoje precisasse, espero que não, você ia chegar pro seu ortopedista e perguntar se tem alguma coisa melhor do que o gesso. Uma alternativa. Se tem algo ou ainda somente esse gesso. E conhecendo a Fixit, ele nem vai perguntar isso. Ele vai dizer, eu já vou sair daqui com essa peça, porque vai que... Olha, solução que pode resolver o problema no mundo todo sendo feita aqui em Natal. Isso é muito bacana. Parabéns, pessoal. Obrigado pela participação aqui no programa. Como a gente já viu, startup está na moda. E aí, sustentabilidade é um tema que também está na moda. Eu encontrei uma startup que trabalha com sustentabilidade na área da moda. Quer dizer, Silvia Furtado, você está 3 vezes na moda, é isso? 3 vezes não, Otávio, 4 vezes. Por que 4? Porque aqui na Arara a gente dá o destino correto para a roupa que está esquecida no seu guarda-roupa. O que a gente faz? A gente faz uma curadoria. Você desapega, não usa mais, está esquecido, abandonado, e aí? A gente transforma vidas. Como? Vem pra Arara, desapegou, a gente faz uma curadoria, a gente vai dar o destino correto. Ou essa roupa vai ficar aqui na nossa série, que é o brechó. Ou essa roupa vai pro nosso bazar, que funciona aos sábados. Ou ela vai ser doada para mulheres em situação de violência doméstica. Ou ela vai ser transformada em um novo produto, que vai ser vendido aqui no brechó. Quer dizer que são 4 destinos ótimos para aquela roupa que estava parada aí no guarda-roupa, e aí ela recebe um novo significado, um novo destino. A gente chama do ciclo perfeito da Arara Azul. É onde a magia acontece. Já pensou, aquela roupa tá lá esquecida, você não usa, sei lá, há mais de 6 meses. Gente, bora transformar, bora fazer a moda circular, bora fazer a diferença no mundo. Você vem pra Arara, a gente brinca, diz, você vai voar mais leve. Você vai transformar vidas. A gente já doou mais de 7 mil peças de roupa. Imagina, mulheres que não tinham que vestir, a roupa estava esquecida na sua casa. E agora tem, graças ao trabalho de vocês. 7 mil peças em quanto tempo? Em 2 anos. Como é que surgiu a ideia da startup? A startup surgiu lá em 2019, eu e uma amiga de infância, que ela veio de São Paulo, lá é muito comum a prática de brechós, e aí ela soltou a ideia, eu digo, eu embarco junto com você. E aí a gente começou como no clube de troca. Funcionava uma vez por mês, aos sábados. O primeiro encontro veio 8 pessoas, no 4º encontro já tinha 80 pessoas aqui dentro. E aí, naquela época alguém trazia uma peça, a pessoa trazia uma peça e podia levar outra? Exatamente, era troca pela troca. E aí que a gente teve todo o apoio, uma consultoria, a gente participou de vários editais que a gente foi amadurecendo, a gente foi entendendo, foi pivotando, isso é uma palavra super comum em startups, a gente foi mudando o negócio para poder, assim, no momento a gente está pivotando mais uma vez. Inclusive
Inclusive, a gente aumentou muito o glossário aqui neste programa, porque há uns estrangeirismos também próprios, né? O próprio nome startup. E aí, assim, agora, há mais um termo que vem sendo adicionado a esse glossário que a gente tá montando só com o termo startup. Pivotar. Pivotar. O verbo pivotar tá aqui sendo conjugado pela Arara. Mas aí vocês fizeram essa mudança, percebendo essa necessidade, e qual foi o desafio de vocês nesse processo? O que é que facilitou? Natal foi um lugar que acolheu a ideia de pronto? Como é que foi? O desafio é diário, né? Todos os dias. Empreender é tentar todos os dias. Falhar, a gente brinca que são dias de luta, dias de glórias aqui dentro, mas a gente não desiste. Mais lutas ou mais glórias? Mais lutas, mas as glórias compensam. A gente brinca que o impossível não existe, inclusive quando a gente vai para as comunidades para transformar as peças, falar da importância de transformar, de você pegar a calça jeans do seu marido e transformar em 4 bolsas para vender. Não tem impossível. Essa transformação é feita também pelas mãos de vocês. Também. A gente cria os produtos e vai para as Vocês comunidades. desenham o design do produto, digamos assim. A gente- Sugestão do que ser feito. Exato. E aí essa peça vai para... Essa peça volta para cá, para ser vendida aqui. E a renda dela é quem banca o projeto social. Mas quem é que adapta? Adapta no que sentido? Você falou que uma peça pode virar outra peça. Quem adapta são as mulheres, que a gente vai para as comunidades, a gente capacita elas, ensina elas a costurar, a fazer um bordado, e aí nessas oficinas, né? E depois das oficinas a gente faz a encomenda para elas. Vamos fazer 100 necessários. E aí elas fazem, a gente paga elas e o produto volta para cá para ser vendido. E ela é 100% feminina também, startup? 100% feminino. Quantas mulheres estão envolvidas hoje no processo? Hoje somos 5 mulheres Fixas. fixas. Mas aqui e ali vocês envolvem outras, além das que são beneficiadas com o projeto. A gente já capacitou mais de 60 mulheres. Dessas 60, a gente tem 3 que tá aqui coladinha na gente e criamos o produto, elas testam. Elas fazem o produto pra gente testar, pra validar. Se der certo, a gente coloca pra vender. E o público também é só feminino ou vocês pensam em abrir aí O para público é só feminino. É 100% feminino. homens e crianças por enquanto fora? Por enquanto, fora. Mas é uma possibilidade, você acha? Não. Por quê? Porque a gente quer empoderar mulheres, a gente quer fazer a diferença na vida de outras mulheres. A gente tá aqui para dar força, para fazer com que elas acreditem que só depende delas. Quer dizer, não é só sobre a venda em si, existe todo esse contexto, né? Enfim, e essa luta também que faz parte da rotina da startup. Eu acho que é quem nos motiva. Eu acho que o que faz a diferença, não só a questão ambiental, da importância de reduzir o lixo têxtil, mas esse dia a dia da gente ver que tem mulheres que precisam da gente, que precisam do que está esquecido no seu guarda-roupa. E quando vem pra cá, a gente vê que a transformação acontece, a gente vê mulheres que com que conseguiram na venda das necessárias, hoje elas conseguem fazer um tratamento dentário. Então, isso é transformação, isso é transformação social no nosso dia a dia. Então, é isso que nos motiva. Agora, é tão organizado, assim, tem tantas particularidades que até uma moeda própria vocês têm, que são as araras. Temos a arara, é uma moeda que você desapegou, aquela peça foi pro bazar, a gente não vai lhe pagar em real, mas a gente vai lhe pagar em araras, e isso vai gerar desconto pra você comprar produtos aqui no brechó. Que aí você tem um clube de fidelidade, por exemplo. É como se fosse um clube de fidelidade. A gente tem essas que são sócias. Porque elas têm tantas araras e elas podem comprar tanto aqui com desconto. E são produtos incríveis, gente. São produtos seminovos. São produtos que tem cara que acabou de sair da loja. Então, a peça que não é mais a peça preferida de alguém pode ser sua peça preferida. E aí você vai comprar ela com desconto. Vocês que é moda sustentável de verdade. Sim. Vocês tinham uma boa ideia e foram lapidando até chegar onde chegaram hoje. Mas como é que foi essa caminhada, essa lapidação? O que é que foi feito para poder fazer com que aquela boa ideia do passado se tornasse hoje, no presente, uma startup assim diferenciada? Eu acho fundamental o apoio do Sebrae. A gente já está no 3º edital. A gente participa, a gente fica ali 1 ano sendo acelerado. E aí eu digo que vão tirando os véus. E vai fazendo com que a gente vá amadurecendo e entendendo o nosso potencial como startup, como empresa. E a gente entende, graças ao Sebrae e assim, muito estudo, que a gente é uma empresa, uma startup de impacto socioambiental. A gente foi descobrindo aos poucos, não era a nossa ideia inicial. A gente começou com uma brincadeira, vamos trocar roupa, vamos fazer algo para deixar o mundo um lugar melhor. Mais sustentável? Não, a gente foi entendendo aos poucos, nesses 3 anos, que é muito mais do que isso. O que é que vocês faziam antes, que não fazem mais, e o que não faziam, que passaram a fazer? Antes a gente trocava o produto pelo produto. A pessoa desapegava, a gente dizia que ele custava, vamos dizer, 100 araras. E aí você que também tinha 100 araras ia lá e trocava. Era meio que trocar produto por produto. Sendo que a gente viu que é uma realidade de quem trabalha com brechó, que apenas 30% do que chega é aproveitado para venda.
Então foi quando a gente foi entendendo que se chega 100 produtos, só 30 a gente vai poder trocar ou vender. Esse 70% eu faço o quê? E aí foi quando foi surgindo os outros braços da startup. Os outros destinos. Os outros destinos, que a gente vê que hoje é o nosso principal diferencial, o nosso poder. É a transformação, é a reciclagem, é a revenda, é o bazar, e aí a gente vai transformando. Esse foi o principal ponto. E a gente está num momento hoje que a gente está entendendo como escalonar. Que a startup é isso, né? Você tem que poder como escalar o seu negócio. Pois é isso, mas a princípio a gente remete, assim, quando fala startup, é tecnologia, né? Fica ali no inconsciente da gente, tecnologia. E qual foi a hora que você percebeu que você estava com uma startup na mão? Eu entendi que era startup pela ideia ser inovadora. Não era um brechó por um brechó. Era uma solução que não existe e que a gente estava fazendo ela com um ciclo perfeito para essa roupa de segunda mão, essa roupa usada. E a tecnologia, hoje a gente está conseguindo implementar um sistema, né? Mas o foco não é tecnológico. Não é tecnológico, mas a gente é uma startup. Você acha que a motivação social, ela é capaz, por exemplo, de trazer mais pessoas aqui para o projeto? Com certeza. Por quê? Ainda há uma resistência das pessoas em relação à roupa de segunda mão? Eu acho que tem. Eu acho que a cidade não está preparada ainda para entender que é um bom negócio, que é uma boa compra, que é uma boa escolha. E eu brinco muito, sim, com as amigas. Vamos apegar? Quer apoiar? Vamos apegar. Ah, eu não quero usar, não tenho o costume de usar uma roupa de segunda mão. Então vamos comprar um produto? São formas de ajudar, são formas de fazer parte dessa moda circular. É uma forma de você se fazer parte de que é um movimento. Então é uma forma de você fazer parte desse movimento. Que precisa começar e precisa ser acelerado também. Precisa começar, precisa ser acelerado, e eu acho que... E no futuro, o que é que vocês pensam? Assim, como é que vocês imaginam a startup daqui a 5, 10 anos? Daqui a 5, 10 anos, eu quero... Se hoje desse tamanho eu consigo transformar a vida de tantas mulheres, eu quero, sei lá, multiplicar por 10 isso. Hoje são 700 mulheres que já foram beneficiadas. Já. Isso com as doações, sem falar na parte da renda que a gente gera para elas. Nessa adaptação das peças e a renda que retorna. A gente já fez oficina, Otávio, para mais de 60 mulheres. Vocês fazem oficinas também. A gente faz oficina de capacitação. Essa parte era boa de detalhar um pouquinho mais. A gente tem esse projeto social, a gente entendeu que doar não é o suficiente. Então, como é que a gente vai fazer a diferença? Muitas dessas mulheres que estão nessas casas, abrigo hoje, elas estão lá porque elas são vítimas de violência doméstica. Muitas delas são presas numa relação por conta de não ter uma renda, não ter condições de se manter. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos entrar nas comunidades, vamos capacitar essas mulheres. E aí normalmente são 4 aulas, a gente fala sobre criatividade, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente dá aula de costura criativa em si e a gente fala sobre autocuidado. E aí a gente vai aos poucos conversando com elas e fazendo com que elas entendam a importância disso. Uma coisa que me chamou a atenção, que também não é só sobre isso. Nossa primeira oficina foi logo depois da pandemia. No primeiro momento. E eu cheguei lá achando que eu ia falar sobre precificação, que eu ia transformar, vamos empreender, vamos transformar. E elas queriam atenção. E elas queriam um abraço. E vocês vão voltar? E a gente tá lá até hoje. Então a gente precisa que várias pessoas desapeguem ou se apeguem a novos produtos aqui para que a gente continue existindo. É fundamental para que o projeto cresça, para que daqui a 10 anos a gente esteja aqui, não só aqui em Natal, mas no Rio Grande do Norte, enfim, em outros estados, para a gente conseguir fazer a diferença na vida de outras mulheres também. E se alguém que está assistindo a gente está com ideia também bacana, como você teve lá no passado, com a sua amiga, e quer colocar em prática, assim, qual dica você dá para essa pessoa? Não desista. Foi o que vocês não fizeram. Exatamente. E você acha que é um pouco sobre isso todos os dias? Não desistir? Não desistir. Tentar todos os dias. Saber que vai errar, que a gente vai errar muito. Que faz parte do processo, o erro. Tem gente que se martiriza. Gente, tem que errar mesmo. Mas eu acho que isso é mais sobre mais acertos do que erros. Mas pra gente acertar, a gente vai ter que... O negócio é ir em frente, é voar. Em frente, é voar, é ser livre, é apostar, é acreditar. Eu acho que você tem que acreditar. Tem que aceitar que é possível transformar e empreender e sermos donos dos nossos negócios. Então acreditemos. Sempre. Obrigado pela sua participação aqui. Foi ótimo conhecer mais sobre a startup. No próximo bloco, vamos mudar um pouco de foco e conversar com quem está por trás dos conteúdos que consumimos na palma da mão. Se você é empreendedor, isso aqui é um copo meio cheio. Mas a gente quer mais que isso. Conheça o Uniclube, o marketplace da Unimed, conectando o seu produto ou serviço a mais de 230 mil clientes.
e um dos maiores investimentos de mídia do estado. Com loja online, controle de estoque e envio facilitado para você vender muito mais. Acesse uniclubvendas.com.br, inscreva-se e venda! Maxaranguape, Rio Grande do Norte, Brasil. É aqui que nasce a Aquacoco, uma empresa que cultiva mais do que cocos. Cultiva tradições. Fundada no ano 2000, a Aquacoco tem o melhor terroir de coco do Brasil, uma combinação perfeita entre clima, solo e trabalho, que é resultado do cuidado e dedicação de mais de 100 colaboradores que, juntos, produzem cerca de 25 milhões de litros de água de coco por ano. Da colheita à seleção, da lavagem ao corte, toda etapa é um ritual de pureza e transformação. Nossa água de coco, sem adição de açúcares, é envasada e rotulada, pronta para levar a essência do litoral potiguar a todo mundo. Estamos juntos nessa jornada que é viver intensamente, porque cada momento é único e o agora é tudo que temos. Aquacoco, viva o agora! A Plano Urbanismo é uma empresa genuinamente familiar. Ela nasceu há quase 25 anos. Então a Plano, ela trabalha com loteamento, casas populares, segmento Casa Verde e Amarela, trabalha com casas num público mais seleto, classe média alta. A Plano trabalha com aluguel de imóveis, imóveis por encomenda. A gente tem um portfólio bastante variado, com galpão, salas, lojas, cowork. E também temos um braço no agronegócio. Se o cliente quiser investir o sonho da casa própria, eu recomendo a Plano. A Plano entrega com qualidade, entrega com pontualidade e está lá durante o período de garantia ao lado dos seus clientes. Eu recomendo, a Plano realmente é uma boa empresa. De volta ao Bora Empreender, vamos falar agora sobre uma das possibilidades geradas por esses tempos modernos, a produção de conteúdo audiovisual para ser consumido aqui, no celular. A internet tem dado uma mexida boa no mercado do audiovisual. Fernanda Guimarães é um grande exemplo disso. E muita gente já conhece a história dela, como começou o famoso vídeo sobre o bairro do Alecrim. Agora, Fernanda, eu quero saber como é que você se manteve. Porque começar parece fácil, assim, volta e meia alguém viraliza, mas permanecer eu acho que é o grande desafio desse mercado seu, não é? É. E eu me questionava muito isso, sabia? Quando aconteceu, eu fiz, e agora? O que é que eu vou fazer? Qual é a página 2? Pois é, porque aí como foi chegando muito seguidor, e aí eu fiz, gente, eu acho que o pessoal tem certeza que eu sou uma criadora de conteúdo, e eu explicava todo dia que eu não é, que eu sou uma pessoa honesta. Eu chegava toda, eu não cria expectativas nas pessoas que eu não vou conseguir cumprir depois, né? E eu falava, gente, foi um acidente, certo? O vídeo viralizou, foi uma brincadeira, mas eu não crio conteúdo. Só que aí, como eu não tinha nada a perder, né? Tava todo mundo trancado dentro de casa, era pandemia, mas eu vou fazer outro. E aí eu fiz o da Ridinha, ou foi Ponta Negra, acho que foi Ponta Negra. E aí também bombou, não tanto quanto o Alecrim, né? O do Alecrim é o do Alecrim. Porque o Alecrim, ele é icônico, não existe outro bairro tão icônico quanto o Alecrim. Aí quando você viu que os dois fizeram sucesso, você decidiu continuar. E aí eu vi que ali tinha uma ideia boa, que precisava ser melhor cuidada. Aí eu falei, não, eu vou guardar isso aqui, isso de falar de base, vou guardar isso aqui, porque um dia eu quero fazer uma coisa mais elaborada. E aí a primeira semente do moído, né, que veio depois. Mas você tá falando que já tinha uma visão. Do nada você não criava conteúdo. Não, e aí, assim, na semana seguinte, você já tem uma visão até de planejamento desse conteúdo? Não tinha. Era uma coisa assim que eu percebi. Os 3 vídeos bombaram, é legal isso de falar dos bairros. Só que aí eu pensei, se isso fosse feito de uma maneira melhor e que ficasse guardado depois, porque o Instagram fica naquele formato, né, vertical e tal. Eu pensei, eu não tenho nada a perder mesmo, e as pessoas me seguiram e não pararam de me seguir. Eu pensei, 5 minutos de fama. Mas elas continuaram ali seguindo. Por que você acha que não foi 5 minutos? Essa é a minha questão. Por que você acha que você permanece? Porque eu acho que, no fundo, eu tinha a veia da comunicação, né? Eu deveria ter postado isso lá atrás. Quando eu tentei 3 faculdades, nem uma delas. Eu sei quais foram. Eu comecei pedagogia, filosofia, achei que eu queria ser professora. E aí eu achei, não, eu quero fazer arquitetura, porque eu fui de pedagogia pra filosofia, né? E filosofia tudo é muito abstrato. Eu fiz, não, eu quero algo concreto. Quero construir algo. E aí você pensou em um projeto. Pensei em arquitetura. Aí eu fiz, mas eu já desisti de 2 cursos, eu não quero desistir de arquitetura também. Vou ver se é isso que eu quero mesmo. Eu fui pra design de interiores.
E aí design eu concluí, me formei, sou designer. E aí eu tinha certeza que eu queria arquitetura depois que isso aconteceu, né? Sendo que eu não achava o mercado do design aqui de interiores tão promissor, no sentido de as pessoas acham que não vale às vezes tanto o investimento. Então, Na internet elas acham que vale? eu não sei se elas acham que... Na verdade, sendo bem sincera assim, de 40 pessoas que se formaram comigo, acho que 2 atuam na área. Então, acho que as pessoas não levam tão a sério quanto um arquiteto, né? Que o arquiteto, ele é o arquiteto. Acham que o trabalho do design é de decorador. E aí, quando você vai cobrar o que é equivalente ao seu trabalho, elas acham talvez que seja muito, não sei. Agora, novos formatos surgem todos os dias, novos conteúdos também. Como é que você faz pra se manter interessante, né? Porque eu acho que a grande questão é essa, assim, você fez o sucesso lá atrás, você continua fazendo sucesso, mas todo dia tem uma novidade. A gente tá conversando aqui e alguma coisa nova já aconteceu. Como é que você faz pra poder ficar sempre atual e aí entregar uma coisa que esteja de acordo com o que o pessoal quer ver e ouvir naquele momento? Então, isso não é uma preocupação tão grande em mim. Acho que talvez por isso que... Você fica relaxado. Eu não fico tensa com isso de, é a trend do momento, não. É o meu dia a dia, né? E as pessoas chegaram ali já era assim, então não tem uma... O que acontece é que as pessoas ainda são muito apegadas ao vídeo Alecrim, você acredita? E aí, hoje em dia, se eu quiser fazer um conteúdo mais histórico, cultural e tal, e elas não veem aquele traço do Alecrim, elas acham estranho, porque acham que, sei lá, que mudou a essência, alguma coisa. Então, hoje em dia, eu tenho mais dificuldade do que antigamente, sabia? Porque antes era do zero, né? Então... Você poderia construir qualquer coisa. Justamente. E aí, hoje em dia, tem muito a referência do Alecrim. Qualquer vídeo que eu faço é diferente. Agora, eu tô fazendo um conteúdo que é mais de turismo, mostrando lugares legais pra andar, mas as pessoas já acham estranho, porque não tem uma veia de humor como tinha do vídeo do Alecrim. E tá mais profissional agora, né? Que antes era bem amador mesmo. Sim, porque foi sem pretensão, né? Foi uma brincadeira mesmo. Você chegou a fazer curso, alguma coisa? Pra tentar incrementar o trabalho? Não. Tudo você descobrindo ali, testando. Meu talento natural. Foi a faculdade de pedagogia e filosofia, que as faculdades que ajudaram. Com certeza. A gente acha que não, desistiu. Mas a gente traz alguma coisa, né? De 3 períodos daqui, 3 períodos de lá. Eu acho que até isso, de a minha vontade de ser professora, não me formei como professora, mas hoje em dia eu gosto de, sei lá, pego uma história e aí eu transformo aquilo em meme. Eu fiz isso com a independência do Brasil agora e a galera adora, porque é a maneira mais fácil de você se comunicar e elas entendem um assunto que lá na escola talvez pra ela fosse mais burocrático de aprender. Eu gosto disso. E algum conteúdo deu errado? Você chegou a pagar alguma coisa já? Postou e se arrependeu? Não. Eu sou uma pessoa com bom senso. Sincera, verdadeira também. Acho que às vezes você não pode perder a noção da internet, assim, né? Eu nunca desrespeitei ninguém com algum conteúdo meu. E isso eu tenho a consciência na hora de postar mesmo. Tanto é que, assim, o vídeo do Alecrim, como eu não era uma figura pública ainda, eu tiro algumas brincadeiras que eu acho que hoje em dia eu teria mais cuidado, sabe? No sentido de dizer que canto tal fede. Mesmo que realmente esteja falando a verdade. Mas não é bom você trazer uma propaganda negativa pra um... Enfim, hoje em dia eu teria muito mais tato pra fazer aquele vídeo e talvez não viralizasse, né? Esse filtro da responsabilidade. Justamente. Mas você sente, assim, que a sua verdade tá ali, porque muita gente cria um personagem, né? E talvez por isso mesmo não dê tão certo, assim. Cria aquela personagem pras redes. Justamente. Você acha que talvez por você ser tão transparente ali, isso tenha feito você não só cair na graça do povo, mas também permanecer? Não, tenho certeza. Porque se não for, onde é que você tira, né? Ou você é uma pessoa extremamente estudiosa pra aquilo, você tá todo dia procurando um assunto pra aparecer e pra ser engraçada, que aí eu acho muito cansativo. Não que não seja cansativo também, até naturalmente é cansativo aparecer. Porque às vezes você não tá com um humor legal e aí você tem que entregar um conteúdo, você tem um trabalho pra entregar e isso não espera pelo seu humor, né? Mas certeza que é pelo natural, assim. Que é a minha vida, né? A minha vida, a minha casa, são os meus cachorros, é a minha família e é aquilo. E aí, como é que você faz pra organizar seu orçamento? Porque assim, eu acho que tem mês que é muito bom, tem mês que é um pouquinho mais devagar, enfim, porque se pauta mesmo pelo mercado. Assim, quem faz conteúdo hoje na internet se organiza como, do ponto de vista... Porque assim, as campanhas aparecem, sim, mas algumas contas são mensais, né? E aí, como é que faz pra organizar isso, assim, ao longo do ano? Alguns trabalhos são mensais também, né? E aí, funciona exatamente assim. Algumas marcas nos contratam anualmente. E aí tem marcas que já estão comigo há muito tempo. E aí tem outras que são campanhas, de fato. E eu só conto com o que é o mensal. E aí tudo que vem por fora pra mim é extra. Então,
como eu organizo meu financeiro é como se o meu salário fosse aquelas marcas que são fixas que eu tenho em contrato e que não vai ser amanhã, Fernanda, não dá mais certo. Não, eu tenho um contrato e ali eu tô segura. E o que é que você pensa pro futuro? Você planeja como é que vai ser 24, 25? Você faz esse planejamento ou não? Deixa acontecer mesmo? Financeiro? Não, tem projetos. De projetos? Não, eu tenho projetos em mente, né? Porque assim, no começo você ia meio que no curso dos projetos que apareciam, mas agora você mesma elabora alguns projetos. Sim. Não, eu tenho alguns projetos em mente. Alguns são mais burocráticos de botar. É porque também tem isso, né? Quando a gente trabalha com internet, você sempre tá procurando o perfeito. E aí, nisso do perfeito, às vezes você fica presa, segurando pra... eu tenho uma ideia muito legal e aí você quer executar ela da melhor maneira. Sendo que às vezes só precisa executar mesmo a ideia, não precisa ser perfeito. É o feito melhor do que o perfeito. E parece que o imperfeito é que tem lugar mesmo na internet. Justamente, é justamente isso. Mas quando você tá diante de um tribunal, tipo assim, existe um conteúdo que eu quero fazer, só que exige uma pesquisa. É uma questão histórica e tal. Então, não é você sozinho mais, é você... E aí você tem que fazer aquela pesquisa, alguém tem que validar que aquilo ali realmente tá certo. Sabe como é o maior medo na internet? Você tem um conselho editorial? Não tenho. Mas qual é o seu maior medo na internet? É justamente cometer uma gafe nesse sentido de trouxe uma informação equivocada. Não é nem ser cancelada? Não. Você já foi cancelada? Acho que já. E administrou de boa? De boa, é porque tem problemas. Cancelou, cancelado. Quando você solta o seu celular, ele não existe mais, entendeu? Mas seu maior medo, então, é postar uma informação que não seja verdadeira. É fazer um desserviço, né? Assim, você leva uma informação... Fake news, conhecida fake news. Eu acho que fake news, ela tem uma intenção. E, às vezes, algumas pessoas, elas trazem desinformação porque elas estão desinformadas mesmo. Então, sei lá, eu vou dizer que data tal e tal aconteceu tal coisa. Aí a pessoa aprende através de você. Só que aprendeu errado. Porque você falou uma coisa E aí errada. a Fernanda, pedagoga, que ficou pelo caminho, reaparece pra dizer, opa, não, aqui não dá. Não, eu tenho medo disso, de ser irresponsável. Eu tenho medo de ser irresponsável, porque eu sou muito responsável, eu sou uma senhora. Você tá aqui postando, produzindo conteúdo e as pessoas não entenderem que aquele é o seu trabalho. Eu falo até do ponto de vista doméstico mesmo, porque eu até posso falar uma experiência pessoal, assim, aquela coisa do trabalhar no computador. Tem muita gente que, não, você tá no computador, você não tá trabalhando, né? Imagino que no celular isso também ocorra, né? As pessoas não entenderem que aquilo é o seu trabalho. Não, eu costumo dizer que as pessoas só entendem o trabalho do influenciador quando elas precisam. Quando você tá abrindo um negócio, abrir uma loja, aí você precisa que alguém vá lá divulgar, e aí uma pessoa vai, lhe cobra um valor que é o justo, mas que é um investimento que eu considero baixo, de acordo com os outros, como eu já falei aqui. E aí você vê que aquela pessoa, ela lhe traz cliente, vendas, que não é obrigação dela vender, mas que consequentemente se transforma em vendas. Aquela pessoa lhe traz cliente, venda, visibilidade, repercussão pro seu negócio. E aquilo trouxe dinheiro pra você, aí a pessoa entende que aquilo ali realmente é um trabalho. Eu sei que você não gosta dessa versão de que é um trabalho difícil, complicado, mas com certeza alguma dificuldade deve existir. Qual é a grande dificuldade de ser influencer? Pra mim, né, Fernanda, para outras pessoas podem ser outras, mas pra mim é justamente o que tem a ver com esse questionamento que você me fez. Qual horário Maravilha, eu sabia que ia trazer essa demanda pra você. Não, mas é uma coisa minha mesmo, que eu esbarro com isso todo dia. É a minha vida, mas também é meu trabalho. Então, elas se fundem muito ali. E aí, qual é o seu horário de descanso? Qual é o seu horário de planejamento? Qual é o seu momento de criatividade? O que Talvez seja a maior jornada de trabalho do mercado hoje. Porque não para, né? Então você tá vendo um conteúdo, aquilo também é inspiração pro seu conteúdo que vem depois. Então você fala assim, você fez um curso, você estuda pra isso. Não, mas a todo momento você tá aqui pegando uma referência, você tá assistindo um vídeo que você vai trazer muito daquilo no seu próximo. Talvez o isso seja até bem mais profissionalizado, né? Eu acho que hoje em dia já existe muito curso de como você tem que ter uma carreira no mundo digital. E você já fez algum ou pretende fazer algum? Não. Pretende dar um curso assim? Também não, na verdade. O que eu pretendo é voltar a estudar, mas não necessariamente ter a ver com redes sociais. Fernanda, e pra quem tá acompanhando a gente, tá pensando amanhã ir pro Alecrim, fazer um vídeo pra ver se viraliza, qual é a dica que você dá pra essa pessoa? Já não viraliza, né? Não mais, né? Não. Quando a gente vai na intenção de algo viralizar, é muito difícil viralizar, porque eu acho que o que viraliza é algo muito espontâneo, que acontece. Pelo menos todos os conteúdos que eu vi até hoje que viralizou, foi algo meio que sem pretensão, né? Eu acho que ter a sua identidade. Mesmo que a gente se inspire em outras coisas, mas é importante ter algo que é só seu, ter um jeito de falar que é só seu, ter a sua identidade mesmo naquilo. Acho que o meu maior conselho é esse. Ser real, ser autêntico. Ser real. Porque quando você é real, não vira um peso, né? Você não tem que estar todos os dias
planejando o que você vai falar, porque o que você tem pra falar é o que você falaria aqui, numa conversa mesmo, normal. E um dos grandes nomes do audiovisual aqui do estado é o Enio Cavalcante, mas não só mais aqui do estado. Ele agora é famoso no Brasil e fora do país também. Enio, quem vê isso acontecendo acha que você começou agora, mas a sua história é bem anterior a isso, né? Prazer, Otávio, prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho dessa trajetória. Minha história começou na escola pública, em 94, quando eu estava fazendo a 8ª série na escola municipal Antônio Severiano, aqui no bairro de Neópolis. E uma professora começou a oficina de teatro, eu fiz, foi minha primeira apresentação, também foi a primeira vez que eu vi teatro, porque eu também nunca tinha assistido teatro até fazer, né? Sempre gostei muito de filme, sempre brinquei muito sobre isso. E depois eu fui para outra escola, onde eu tive outra professora, Monique Oliveira, que começou um projeto que se tornou o grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. E a gente já está com 23 anos de atividades, né? Foram várias peças. E através do Facetas eu conheci vários diretores, então trabalhei com o grupo de teatro Cláudio Shakespeare, trabalhei com o João Júnior, Henrique Fontes, Marcos Bulhões, João Marcelino, Rogério Ferraz, Grupo Elas, Grupo Estação de Teatro, vários projetos na cidade, fiz 5 autos de Natal, né, presentes de Natal, Festa do Menino Deus, alto. Enfim. E quando foi que você deu essa virada para o audiovisual? Foi acontecendo ao longo do tempo mesmo, comecei a trabalhar com audiovisual com o Rodrigo Senna. Em 2009 a gente fez, na verdade eu comecei com o Mathieu, a gente fez um filme chamado Quarto Mundo. O Rodrigo Senna me viu nesse filme e me chamou para o outro. E na verdade minha trajetória sempre foi essa, sempre alguém de um trabalho para o outro, né? Eu sempre digo assim, que um trabalho me leva para o próximo. E aí ele fez o filme Bolô, aí esse filme foi legal, a gente circulou festivais. Eu ganhei um prêmio de melhor ator no festival em Souza, na Paraíba, mas a coisa não saía do teatro, assim, porque o teatro ainda tinha muitos sonhos para realizar, então depois de 2009 eu ainda fiz muita circulação pelo país, o palco giratório a gente fez 22 estados, então para mim o teatro era super importante, assim, eu não estava no momento de sair. Foi em 2015, fazendo outros curtas, outras participações, que eu comecei a querer ingressar mais no audiovisual, né? E aí fui desejando papéis maiores em curtas também. E aí tiveram os filmes Boicã, Iabá, Impermanentes, Sideral, né? E mais um João, que meio que começaram a circular assim, nos últimos 4 anos juntos, assim, em vários festivais. E acabei também fazendo o longa-metragem O Alecrim e o Sonho, gravado aqui em Natal. E depois do Alecrim e o Sonho, eu conheci o Beto Martins, que é diretor de fotografia genial, de História da Eternidade e outros filmes. E ele me convidou para um filme lá em Recife. E aí eu fui fazer lá o Fim de Semana no Paraíso Selvagem, que é estrelado pela Ana Flávia Cavalcante, tem a Zezé Mota, tem uma galera incrível no filme. E depois disso aí veio também o teste na Amazon. Então assim, é uma série de fatores, na verdade, que de investimentos, de estudo, de parcerias, né? Principalmente com o Audiovisual Potiguar, a galera do Caboré, da Uri, na Casa da Praia Filmes. Então, sem essas pessoas, realmente, eu acho que essa trajetória não podia ter acontecido. Quer dizer, a gente vê você na tela, mas não se dá conta de quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. E não é nem só naquela produção, são nas produções anteriores também que acabaram construindo você como ator. Essa construção, ela também se deu de forma teórica? Você buscou alguma formação na área ou ela foi mais assim, de experimentação mesmo? Minha formação sempre foi empírica, né? Sempre foi através de oficinas, cursos, mas até pelo tempo da academia eu nunca fiz da academia de teatro, então os integrantes do meu grupo foram para a academia e eu fui para os dentro dos grupos, dentro da prática. Então eu comecei enrolando cabo, comecei carregando caixa, eu sou da técnica de palco primeiramente, profissionalmente falando, e depois dentro do teatro comecei também a fazer dramaturgia. Então para sobrevivência eu sempre dei oficina, sempre escrevi, sempre dirigi, tem espetáculo infantil, adulto, então performance, eu sempre fui de grupo de dança, fui da Gaia Dança Contemporânea. Então eu escolhi estar em vários grupos diferentes, tendo experiências diferentes, e da mesma forma que foi com o audiovisual. Eu faço cursos, né? Até hoje eu invisto todo ano no curso, alguma coisa, alguma formação.
E então faz parte, mas não é acadêmico. Assim, é muito mais voltado para a prática e para o método, assim, né? O método de uma vivência que hoje é o que eu estou buscando, então eu vou nesse caminho. Agora, Natal é uma cidade que não tem um cinema de rua. Nós não temos um cinema de rua aqui em Natal. E aí, de repente, vocês, com o Sideral, chegam ao Festival de Cannes, que é um dos festivais mais prestigiados do mundo. Como é que cabem essas duas histórias na mesma história? Natal é uma cidade que surpreende muito, assim, a gente pode dizer que não tem nada e tem tudo, né? Porque é sobre isso, assim, você nunca espera numa cidade que tem tão pouco investimento, em que as estruturas de poder são tão medíocres assim, né? Abandonam tanto os centros culturais, os espaços culturais. Quando a gente atinge outros espaços fora, aí a gente percebe que o discurso muda um pouco, mas mais claro, na essência a prática ainda é muito destrutiva em relação à cultura, assim, muito difícil. Então, assim, Sideral foi para Cannes. O filme, quando a gente foi pra pré-lista do Oscar, a gente perdeu pro filme da Disney, assim. E Sideral é um filme produzido com 2 editais, um de 10 mil, outro de 15 mil. Então, assim, é meio surreal, realmente, assim. É um filme que tem um argumento muito forte, uma direção muito forte. O elenco também tá muito bem. E essa junção de fatores colocou o filme como um filme bom. Um filme que tem todos os elementos bem definidos ali. Então, quando o filme entra nesse lugar, assim, de alguns elementos que conversa e dialogam muito bem, ele dá uma voada, assim. Quando apareceu Cannes, foi uma realização, assim, foi mesmo que ganhar o prêmio. Pra gente também, foi a mesma coisa. Agora, você falou aí um pouco dessa trajetória, de como esse começo e também o próprio dia a dia aqui no estado e na cidade são um tanto difícil, porque, enfim, o não acesso à cultura, como você destacou, que foi super importante pra você lá no começo, na escola pública, quando você teve acesso, e aí, de repente, assim, você consegue chegar lá, né? E aí, Alice Carvalho chega lá, a Titina também chega lá, César chega lá, e aí quando vocês chegam lá, o sentimento também é dessa percepção de que para vocês foi mais difícil a caminhada, existiam outros obstáculos além dos que existiram para atores de outros estados, por exemplo? Eu acho que para todo mundo a caminhada é diferente, assim, de cada um. Eu acho que todas essas pessoas que você citou, para mim, assim, eu acho que elas têm um projeto de gestão envolvido. Dentro do Klaus, quando eu fui trabalhar em 2004, que é o grupo do César Ferrari, que o grupo César fazia parte, eu fui lá substituir César no espetáculo que eles estavam montando. Eu substituí o César nos ensaios, porque o César ainda estava escolhendo ele era professor de design e ainda estava escolhendo, ainda migrando para ser totalmente ator. Então, assim, é um projeto que a pessoa tem, não é assim, né? Então, a Alice Carvalho é uma pessoa que com 13 anos de idade começou a se movimentar, assim. Com 16 estava escrevendo a própria peça, porque não via, né? Realmente, se não fosse o grupo de Teatro Facetas, eu também não estaria aqui, não tava, mas perceber que existe um projeto de gestão, que, por exemplo, botar na cabeça, eu quero trabalhar com Marcelóis, quero trabalhar com Rodrigo Sena, quero trabalhar com Diana Coelho, quero trabalhar com Babi Baracho, e depois eu quero trabalhar ali em Recife. Então, entender que onde é que você quer estar daqui a 5 anos, o que é que você precisa fazer para estar daqui a 5 anos, eu acho que faz parte, assim, dessa galera, que para mim, Titina, por exemplo, é uma professora, assim, que eu tive oficinas com ela também, é uma pessoa que eu olho muito nesse lugar, e são dessas inquietações que a gente tem, o que é que a gente faz no nosso dia a dia que fazem de repente a gente tá aqui, né? Então a gente olha para trás e vê um monte de dificuldade, mas se a gente perceber bem, a gente já tá trabalhando há 10, 15, 20 anos, assim, já tá fazendo o que a gente gosta, já tá realizado, né? Que, claro, dentro de uma estrutura de onde a gente quer chegar, agora eu quero ir mais longe possível, assim. Mas quando a gente escolhe dentro dessa sociedade, que a gente escolhe ser ator ou atriz, eu acho que a gente já está realizado de alguma forma. E aí vem a parte de trabalhar e criar um projeto Pra mim a coisa tem sido muito assim. Eu tenho pensado muito assim. Então, pra quem quer empreender no audiovisual, meio que o lema é esse: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que é por aí. E também, assim, não ficar realmente esperando que o seu telefone toque, assim, porque às vezes ele vai demorar 5 anos. Pode demorar um pouquinho, tem que ir atrás. Você falou sobre realização, né? Que aí você se sente hoje realizado, assim, mas mesmo assim quer chegar mais longe. Onde é que você quer chegar? Eu acho que Sideral, eu quero entrar no foguete.
e ir pra fora da terra. Acho que é por aí. E essa realização do ator que batalha no teatro, que depois chega no audiovisual, que consegue esse alcance agora nacional como você conseguiu, essa realização passa muito mais por onde essa caminhada levou você ou por essa chegada desse reconhecimento que, enfim, já existia aqui localmente e agora existe nacionalmente. É mais uma realização internacionalmente também, porque inclusive com a série assim, sendo das mais assistidas em outros continentes, não só aqui no Brasil. Mas é uma realização que é muito mais sobre a sua luta interna, sobre você, onde você chegou, ou tem a ver um pouco com essa validação do público? Eu tenho os pés no chão nesse sentido e acho que cada projeto tem a sua validação, assim, né? No caso do Cangaço Novo, perceber, por exemplo, essa semana eu li que série brasileira vira sucesso internacional, uma matéria de fora, né? E perceber que a gente, hoje, o audiovisual brasileiro é representado pela Caatinga, pelo meu sotaque, assim, isso me deixou muito feliz. Encontrar as pessoas na rua e perceber que a galera da Paraíba, de Pernambuco, de Natal, falando, poxa, eu tô super orgulhoso de me ver na tela. Eu acho que isso de se ouvir também. É um lugar, assim, que me traz esse lugar, assim, poxa, que massa. De realização. Então eu acho que cada projeto, assim como um curta, metragem, que pô, eu quero chegar em tal lugar, né? Quero ganhar o prêmio de Cannes. Então eu acho que tem esse foco aí nesse lugar, né? Que cada projeto eu acho que tem uma realização diferente, porque a gente tem muitos públicos e muitos lugares para ocupar. Então é muito legal você estar dentro de um circuito de cinema de curta-metragem circulando todos os festivais. Como é muito legal você ir para Gramado com longa-metragem, né? Como é muito diferente de você fazer uma novela das 9 ou de você fazer uma série de um stream mais fechadinho e tal, de uma coisa que é mais localizada, né? Claro que a gente quer atingir todo mundo, mas não é assim, né? E eu acho que é por aí, cada trabalho, e tem os personagens, enfim, que a gente faz, tem o contexto que o filme, que o trabalho está trazendo, que às vezes você está falando contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo. Essas pautas também validam. Essas pautas também validam muito o projeto, com tudo. Eu acho que a força também da Alice com a Dinorah em Cangaço Novo tá aí. Eu acho que é um protagonismo feminino que é pouco visto, né? A Alice tá nessa batalha há muito tempo. Ela tem que provar muito, assim. Teve que provar muito para conseguir o papel de Dinorah. E a gente vê uma explosão, né, num corpo feminino que a gente não percebe em outras protagonistas. Por exemplo, uma coluna curvada, uma barriga para fora, um tríceps para fora, né, uma careta. Porque esse lugar da protagonista no Brasil ainda é muito intocado por uma figura da beleza, né? E essa beleza refém do homem, do patriarcado, do machismo. E acaba ficando secundária em relação à interpretação. Eu acho que a Alice tá aí porque eu acho que a Dinorah, toda mulher do mundo, em algum lugar, um momento da vida, quis ser Dinorah. E tem essa entrega também. Você falou em Alice, eu conversei em uma oportunidade com a Alice, Titini e César, exatamente sobre a questão dos nordestinos buscarem papéis também de não nordestinos no audiovisual, né? Ou de papéis que eram destinados a nordestinos, por uma questão de narrativa, não serem reduzidos, esse personagem não ser reduzido simplesmente à origem de lugar da pessoa. Muitas vezes assim, além da questão do estereótipo, parece que o fato de ser nordestino, em algumas tramas ainda, é como se isso determinasse tudo que você pode ser na trama, né? Você não pode ser nada além de nordestino, porque isso seria suficiente para determinar quem é você nessa trama. E com Cangaço Novo, que a gente tem uma quebra um pouco disso, né? Você ficou à vontade para falar o jeito que você fala aqui, reconhecendo um lugar que é seu também. Você acha que temos agora uma virada de chave nisso? Eu acho que sim. Eu acho que ainda temos que justificar. Se você chamou um ator nordestino, parece que você tem que localizar que esse cara aqui ele veio da Paraíba, né? Eu acho que a gente vai quebrar com isso aos poucos. Eu acho que o Tomás Aquino é pernambucano e ele fez os outros assim, e Manhãs de Setembro, tô trabalhando com ele agora e pra mim é uma referência nesse sentido assim, de um ator nordestino que ocupa lugares não nordestinos, o Irandi Santos também. Então eu acho que desde então a galera tá vendo que a gente tem esse potencial
E eu acho que alguns atores vão quebrando e aos poucos as histórias também vão se quebrando, as tramas também vão se quebrando, né, em relação a essa necessidade de localização, né? Você vê que no Cangaço a gente tem vários sotaques, né, diferentes. Tem um que é mais temos nisso, né? No Nordeste não existe um sotaque único. Existe, isso é colocar a gente como um sotaque único, como um corpo único. Também é uma questão assim da beleza das figuras, desses corpos, né, que sempre são colocados como quasímodo, né, do Graciliano, trazendo aquela ideia de do Euclides da Cunha. Então, trazendo essa figura mais animalesca, que eu acho que o paulista faz muito melhor, né? O Matheus Nastergaile, agora tem o Henrique Dias. Então a gente vai parecer mais bonito mesmo. E você se sente fazedor dessa história? Você consegue perceber que a história está acontecendo aí na sua mão? Eu acho que sim. Eu acho que com o Cangaço Novo, essa história ficou muito pautável para todo mundo assim, que assistiu. Eu acho que todo mundo do Nordeste que assiste a série, de alguma forma chegou nesse lugar, sentiu essa pegada. Eu acho que há alguns desafios ainda a serem conquistados, inclusive do ponto de vista da própria indústria, né, de abrasileirar mais, assim, né, gente? Porque a gente não pode ter uma produção por ano fixo, porque a gente não pode estar falando de um lugar mais urbano, como a série Justiça, que traz um lugar também assim, que você percebe uma Recife muito mais urbana, né? Eu espero que isso aconteça também, da gente trazer a novela toda pra cá. E uma luta secular, né? A gente tá um século tentando mostrar que o Nordeste não é só o sertão. Sim. Começa com essa apropriação do termo sertão, né? Que aí reduziram ao Nordeste. Ele é uma palavra que fala de todo o Brasil, mas parece que é só do Nordeste, né? E aí, assim, esse Nordeste rural acaba que engessa um pouco, assim, as narrativas sobre o Nordeste, né? Sim. E Sideral quebra um pouco isso também. Quebra. Sideral quebra completamente. Inclusive, ela vai para os Estados Unidos, que é o país que mais fala de aeronave, o tema espacial e a viagem no espaço, e foguete, e a lua. E a gente vai lá com um filme de Natal, né, de onde eles ocuparam durante a Segunda Guerra também, e o filme explode lá e ganha vários festivais nos Estados Unidos, levando essa história de uma mulher que entrou no foguete, de uma empregada que entrou no foguete. Então, assim, é incrível, assim, eu acho que eu sou fã de Sideral demais, assim, eu acho que se eu não tivesse feito, eu assistiria muito. Fazer de novo. Eu acho que desde 2008, 2009, eu acho que as coisas eu venho me mantendo assim dentro da área da cultura, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de como qualquer outro trabalhador ter ganhado 2, 3, 4, às vezes 5 salários mínimos com teatro, trabalhando com várias frentes diferentes e tal. Então, assim, sobreviver como todo mundo nesse país que mata um leão por dia, eu acho que o artista, o profissional da arte, ele passa por um preconceito mesmo, assim, porque tem muitos empresários passando pelo mesmo dificuldade, ganhando menos, fechando e abrindo empresas. Então, assim, hoje cada vez mais a possibilidade de estar parado é menor e ganhando melhor também é maior, assim. Então isso vai abrindo outras possibilidades. O audiovisual, ele permite que às vezes você ganhe mais, mas que você perceba também que há sempre uma caixa para se guardar, porque às vezes há um hiato entre um trabalho e outro, e tem que ser completamente natural também, se você não quiser que sua imagem fique cansada ou fique se envolvendo com qualquer tipo de projeto que apareça, né? Você poder também selecionar de acordo com o que acredita e de acordo com onde você quer chegar também, né? Enio, se aquele Enio lá da escola pública, lá da Berilo, encontrasse você hoje, como é que você acha que ele enxergaria você? Eu acho que ele ficaria muito impressionado, assim, com o fato de... Porque aquele Enio lá, realmente, ele nem acreditava que era possível viver de teatro, ser ator, né? Foi uma profissão que eu fui escolhendo até entrando dentro profissionalmente como contra-regra, como técnico, trabalhando com bandas, com produção, com teatro. Aí fui vendo e descobrindo esse universo, porque aquele Enio ele nem acreditava. Então, sempre ouvi muito que era impossível, sempre ouvi muito que a gente não tinha perspectiva como artista, que era muito difícil você sobreviver e só estando numa Globo, num negócio para você estar
tá sobrevivendo disso. Então você ouve muitos nãos, né? Então, assim, eu acho que aquele Enio lá do começo ficaria bem surpreendido e eu acho que ele ficaria bem feliz também. Eu acho que alguns sonhos daquele Enio foram realizados, com certeza. Se você pudesse dar uma dica para quem tá querendo empreender também na área, tá querendo chegar onde você chegou, você acha que, eu não sei, eu vou arriscar, né? Prever essa dica que você vai dizer aí, mas é sobre acreditar em você mesmo? Eu acho que é sobre acreditar em você, mas sobre acreditar também no coletivo. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir as coisas sozinho. Então é importante se conectar com pessoas aqui, como vocês que estão aqui, pessoas que têm a mesma história, estão vibrando na mesma intenção, estão buscando a mesma coisa, porque às vezes é um ator que se junta com um diretor, que se junta com um dramaturgo, que o cara escreveu e quer montar, que o cara que comprou uma câmera e quer fazer fotografia, outro que quer dirigir. Então, assim, eu acho que é importante estar entrando em coletivos e sempre mostrando o seu trabalho para coletivos, não parar de tentar como é que eu faço para estar dentro dos espaços culturais da cidade, né? Absorvendo, me juntando. Então, o Fernando Yamamoto do Klaus me disse uma coisa quando eu fiz curso com ele em 2004 no Centro Experimental de Teatro, que o artista de teatro precisa ter cara de pau. Então, às vezes, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir pra entrar nas coisas, você precisa pedir, dizer que tá disponível, você dizer pra alguém, olha, eu quero, eu preciso, é muito importante também. Então, eu acho que tem que acreditar em você e buscar se unir ao máximo com a classe artística. É uma soma, nunca uma subtração. Enio, obrigado pela sua participação aqui. Curtiu o nosso programa? A boa notícia é que ainda temos mais um encontro sobre economia criativa nesta temporada. Espero poder contar com a sua audiência na próxima sexta-feira, aqui na Inter TV. Até lá!